para tudo. Este é, para mim, atenção, para mim, um dos produtos que mais gozo me vai dar fazer aqui no canal. Não há preferidos, obviamente, mas acreditem que hoje quem vir este vídeo até ao fim vai aprender muito e vai aprender algo que provavelmente ainda não conhece. Olá, 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 eu sou o Luís Alberto, bem-vindos ao nosso canal, ao canal da Igitana. Podem passar no nosso site se for a primeira vez por aqui, deixam um like e deixam um subscribe também neste vídeo, se assim entenderes. Hoje tenho aqui o Zoom F6, isto é um gravador barra interface barra mesa de mistura não convencional, enfim, uma ferramenta incrivelmente bem conseguida, na minha opinião. E quem é que já ouviu falar em 32-bit float? Se ainda não, e gostam de som, deste mundo do som, têm de conhecer obrigatoriamente o que é o 32-bit float. Mas bem, como eu hoje quero muito testar isto, até porque quero mostrar-vos aqui algo mesmo muito interessante, vou já fazer o unboxing, mostrar as especificações para começar a gravar o mais rápido possível com o Zoom F6. Hoje é capaz de ser longo. Então, a caixa, muito simples, Zoom F6 Multitrack Field Recorder, pois porque isto são chamados os gravadores de campo. Field Recorder, portanto, para vocês pegarem e ser algo compacto e portátil para levarem para um sítio qualquer. 6 inputs, 32-bit float, lá tínhamos falado, e Dual AD Converters. Pronto, estamos aqui para os criadores. Vamos lá abrir, sem mais demoras. Pilhas. Esta peça aqui é muito importante, este adaptador, porque vos vai permitir ligar a câmara diretamente em cima do gravador, ou seja, para vocês montarem o gravador num tripé e, entretanto, a câmara em cima do gravador e ficam assim com um sistema muito portátil. Temos os manuais de uso cá dentro que não vão ser necessários. O gravador vem mesmo bem acomodado. Zoom F6, meninos e meninas, vamos passar a ver isto já. Epá! Espetacular. Eu vou guardar esta peça na caixa, mas para perceberem o quê? Portanto, temos aqui estes parafusos, vocês desapertam estes parafusos, colocam este adaptador aqui e podem colocar a vossa câmara aqui em cima, que é fantástico. E ficamos com um sistema muito compacto, muito portátil e espetacular para vocês levarem para onde quiserem. Então aqui podíamos colocar as pilhas. Eu não vou colocar as pilhas porque as vou poupar, obviamente, para alguém que ficar com o gravador, se não for eu a ficar com ele. E vou colocar o quê? A nossa bateria, que está carregada, power, e já temos o gravador a funcionar. Eu vou ter aqui o gravador, mas vou também mostrando algumas imagens depois de detalhe do gravador para vocês se aperceberem bem das funcionalidades que eu vou falando. Mas antes das especificações, a quem se adequa este Zoom F6? A muita gente, desde profissionais na área do vídeo, ao vosso consumo em casa para os vossos vídeos, ou até mesmo para músicos, por exemplo, se quiserem algo mais versátil para andar na estrada, caso façam gravações no exterior, etc. Enfim, é mesmo muito versátil, muito útil e, acima de tudo, muito bom. Mas vamos às especificações deste Zoom F6. Ecrã LCD de 1,5 polegadas, é colorido, mas tem também modo monocromático, ou seja, preto e branco. Logo nesta parte frontal, digamos, temos a numeração dos canais, bem visível, com os botões de nível, e temos ainda Stop, Record e Play Pause. Aceder ao menu, PFL, e ainda Fast Forward ou Rewind, ou seja, recuar ou avançar rapidamente, tanto na faixa como no menu. Estes botões são ainda também para navegar no menu. Então o que é que temos aqui? 6 canais com XLR Neutrik, 14 faixas possíveis de áudio, preamps de extrema qualidade, segundo a Zoom, já os vamos ouvir com o shotgun que tenho aqui que vou ligar depois,
saída geral em mini jack 3,5, saída para headphones do outro lado em 3,5 e linha também para timecode. Já agora, o que é isto do timecode? Para quem não sabe, timecode pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é a coisa mais simples que há. E vou-vos explicar isto de uma forma muito simples. Imaginem que têm 3 câmaras a filmar, o timecode vai criar um tempo universal para as vossas câmaras e posteriormente sincronizar tudo com apenas um clique ou 2. Não vou aprofundar esta questão porque não é para aqui chamada, nem quero focar nessa questão, mas é preciso acrescentar que o timecode, neste caso, dá para uma câmara. Se quiserem para várias, ou para 3, como eu referi, por exemplo, têm de ter outro equipamento, por norma wireless, para enviar o timecode para essas câmaras. Bem, move on, acho que já perceberam o que é. Funciona ligado à corrente, ou então a bateria, neste caso de duas formas, ou a pilhas, como já vimos no unboxing, ou a bateria, que foi a que eu lhe coloquei aqui, são as série L da Sony. Slot para o cartão SD, importantíssimo. Em baixo e em cima tem a possibilidade de agregar o gravador a um tripé, como também já referi, com aquele adaptador. E temos aqui um visual muito limpo e muito profissional. Agora que a analisamos fisicamente, vamos ao resto. Podem não usar por USB diretamente a um computador, podem gravar pelo interface e para o cartão SD simultaneamente e podem controlar tudo isto com o software da Zoom, o F-Control, sem fios, através do vosso iPad ou telemóvel. Então hoje, como vos quero mostrar aqui algo que eu acho muito importante, nem vou perder muito mais tempo com os formatos de gravação ou outras questões, até porque isso podem encontrar no menu. Vou sim falar especificamente aqui de um formato. Quanto ao resto das especificações, vocês são quase universais de umas para as outras, portanto não há aqui grandes novidades em relação ao F6. Eu vou referir-me mais uma vez ao 32-bit float para vocês se aperceberem da magia que é isto. Antes de vos mostrar fisicamente, imaginem o que é gravar um áudio e não precisar sequer de mexer nos ganhos, nada, zero. Gravam, se ficou baixo, recuperam, se ficou alto, baixam. Acham possível? Não se costuma dizer que o áudio depois de clipar nunca mais se recupera? Aliás, eu sou o primeiro a dizer isso em todos os vídeos que faço, sou o primeiro a fazer referência a isso. Ora, isto é uma mudança de jogo ou de campo, se quisermos chamar, é um game changer, para ser mais chique, com o game changer. Vou exemplificar para perceberem do que falo. Se gravarem em 16 ou 24 bit, têm de medir o ganho para garantir que não perdem som, ou que não clipa, ou que não está baixo, ou seja, garantir o melhor som possível, nem que depois tenha de haver ajustes mínimos em pós-produção, mas o 32-bit float vem mudar isso tudo. Aconselho, no entanto, a fazer medição de ganhos, mas no fundo com o 32-bit float, mais uma vez, é quase inútil. Para percebermos melhor, eu vou gravar aqui à vossa frente um excerto de texto para depois passar ao computador e vos poder mostrar detalhadamente e visualmente daquilo que falamos. Ok, então eu vou parar a filmagem desta câmara frontal e desta top-down, vou ligar um shotgun a este F6, vou fazer mais uma filmagem e depois vamos ao computador analisar o áudio. Tiramos a bateria. E temos a slot do cartão aqui, como puderam ver há pouco. Agora ainda é mais intuitivo porque podem ver o processo todo. Ok, fechamos. E colocamos de volta. Ligamos o zoom. Ok, ligamos o nosso primeiro canal. E vamos até ali aos 0 dB. Pronto, ok. Primeiro passo, isto está tudo de padrão. Então o primeiro passo é irmos ao input, ao PFL, input 1, e aqui selecionamos micro com phantom, que é o caso deste shotgun. Voltamos para trás, já temos aqui medição, como podem ver. Okay. Podemos colocar mais ganho ou menos ganho. Ainda não estamos a gravar. Isto é apenas o PFL. E agora, no modo de gravação, vamos colocar 32-bit float. Ok, tá. Por padrão vem no 24. Sample rate colocamos a 48, até porque
ele não permite a 192, mas colocamos a 48, chega perfeitamente. O file format vamos colocar em mono. Ok, voltamos para trás e temos aqui os nossos níveis. Eu posso dar mais ganho no 1 e veem que estamos ali a clipar, certo? Eu agora vou fazer 3 testes. Vou colocar o micro com menos 60 decibéis, ou seja, não está a entrar som nenhum. E reparem, colocamos a gravar. Ok, mudança de planos, pausa, por favor. O áudio que vocês vão ouvir afinal não é um excerto, eu estou agora na edição do vídeo, como podem ver. O áudio que vão ouvir não é nenhum excerto que eu tenha pré-estudado para gravar. Aconteceu que eu estava a ver o F6 a quando do ensaio e deparei-me com um problema que disse no vídeo que podia ser atualização de firmware, mas não é, nem é um problema sequer, é uma funcionalidade aqui deste botão de ganho. E eu estou só a fazer referência a isto porquê? Porque vocês, o áudio que eu captei depois na edição é esta questão que vocês vão ouvir, pode haver aqui um problema de firmware, não tem nada a ver. Eu só estou a fazer esta pausa literalmente para vos dar a perceber que este knob, estando a 32 bit, não interessa estar a 0 ou estar a mais 60 dB ou a menos 60 dB, decibéis, porque a linha vai manter-se sempre no ponto inicial do início da gravação. Ou seja, se eu começar a gravar a 0, vou ter aqui um ganho, certo? Eu se colocar no REC e descer o knob e até eventualmente desligar, ele continua a gravar. O que é bom, não sei se é mania, se é atualização, mas funciona assim. Portanto, e mais uma vez, só estou a dizer isto porque o áudio que vocês vão ouvir depois no tratamento do 32 bit, para vocês perceberem como é que funciona, sou eu a dizer essa questão, está aqui, pronto, já perceberam. Vamos continuar. Não estou a perceber porque é que nós estamos a ver ali as linhas. Se eu colocar no stop, ok. Quando colocamos no REC, deixamos de ver ali, não. Pode ser eventualmente algum bug de firmware, mas vamos ver se o som entrou. De qualquer forma, vamos gravar novamente. Estamos a mais 60 decibéis com o volume do microfone a clipar. 0 decibéis com o volume ainda bastante alto e menos 60 decibéis. E agora vamos perceber o que é isto do 32 bit float. Ok, a magia acontece agora. Vocês já ouviram este áudio previamente tratado, mas agora vamos arrastar para aqui o áudio para vocês verem o quão interessante é esta questão dos 32 bit float. Se repararmos neste primeiro segmento, eu vou colocar o playback. Vamos no REC, deixamos de ver ali, não, pode ser eventualmente algum bug de firmware, mas vamos ver se o som entrou. De qualquer forma vamos gravar novamente. A clipar, um absurdo a clipar. Aqui não temos áudio, praticamente. Isto foi quando gravámos a 0, aliás, a menos 60 decibéis, nem é a 0. Não temos áudio, não entra aqui linha sequer. Dei o playback, o play, aliás. E se formos aqui ao último segmento, foi quando colocamos a 0. E supostamente está lá baixinho, certo? Estou pela primeira vez. Muito baixinho. Então, o que é que acontece aqui? O primeiro estaria, isto se fosse a 16 ou a 24, estaria a clipar, nunca seria recuperado, e o de menos 60, se subirmos muito, o noise floor, portanto o ruído de fundo, vai também aumentar naturalmente. Com o 32 bit float não acontece nada disso. Então, só para terem noção, eu vou visualmente mostrar-vos que o som está lá. Eu estou a aumentar, não é? Aumento. O do 0 decibéis já está para aqui.
O volume continua, atenção, só estou a aumentar visualmente o espectro, para vocês se aperceberem disto. Vamos focar-nos aqui no menos 60 decibéis. Vou continuar a aumentar. E o som está lá. Bem, eu vou descer para vos mostrar através de luvs. Quem não sabe o que são luvs ou luvs, eu depois vou fazer também, quero fazer vários vídeos acerca dessas questões. E o que é que vamos fazer aqui? Portanto, vamos pegar neste primeiro, colocar isto como matriz, pronto, já está. Vamos colocar este som, mais uma vez, no REC, deixamos de ver ali a distorcer, e vamos, mais ou menos, esta parte, vamos ao nosso Loudness Control, e ele faz, aqui no Loudness Control, está a clipar acima de quase 20 decibéis, portanto, com um integrado de 1.8. Eu geralmente aqui o pico deixo a menos 1,5, mas isto depois é uma preferência pessoal. Fazemos a comparação. Agora, vão reparar nisto. Tal. O que é que temos ali? Render. Vamos no REC. Deixamos de ver ali... Não. Pode ser, eventualmente, algum bug de firmware. Mas vamos ver se o som entrou. De qualquer forma, vamos gravar novamente. Só estamos a ver esta questão ainda. Atenção. Vamos à parte do menos 60. Menos 60. Loudness Control. Aqui, lá está. Dá-nos um pico abaixo dos 60 decibéis. Dos 60 decibéis negativos, mais uma vez. Vamos manter o padrão. Compare. Cá está. Render. E menos 60 decibéis. E agora vamos perceber o que é isto. Portanto, menos 60 decibéis e aqui 60 decibéis. Estamos a mais 60 decibéis. Conseguem perceber a transformação e o game changer que é isto? Agora, a 0 decibéis ficou aqui baixinho, não é? Ficou ali a menos 56, com um pico de menos 36 decibéis. Loudness Control, Settings, Render. E supostamente ainda temos muito ganho na nossa... Uau! Pegar na câmera e no microfone e estar tudo é só um... mind-blowing. Desculpem, mas isto é mind-blowing. É uma revolução, uma transformação. Ok, não vou tratar este som, só vos queria mostrar aqui através do Loudness Control. Vai ter muito mais tratamento para ir para o vídeo. Aquilo que é mais estupefacto para mim é um som totalmente inaudível, os tais menos 60, vocês recuperarem o áudio e não terem o ruído de fundo. Portanto, o noise floor, não me sei expressar de outra forma, a não ser o inglês, perdoem-me, malta patriota, que eu também sou, atenção, mas não me sei expressar de outra forma. O noise floor nunca aumenta, o que é menos 60 decibéis. E agora vamos perceber o que é isto do 32-bit float. Podem reparar que aqui não está a entrar nada. Ok. E é isto, malta. Espero que tenham gostado deste vídeo, que tenha sido elucidativo, que as imagens tenham sido também elucidativas sobre o produto que é o Zoom F6, que eu acho que é mesmo... Eu não sei se não vou comprar isto aqui para mim. Ainda estou a ponderar, portanto há aqui muita coisa em questão também. Mas estou estupefacto com esta questão dos 32-bit, porque eu acho que é mesmo uma ferramenta muito útil. E há malta que diz, quem usa 32-bit float é porque não sabe medir ganhos. Não tem nada a ver com medição de ganhos. Tem a ver com o workflow que vocês querem, cada vez mais rápido e melhor. Portanto, colocam a gravar, não se preocupam, se estiver muito alto vocês puxam para baixo, se estiver muito baixo puxam para cima e está sempre tudo pronto, que eu acho que é importantíssimo. Portanto, teorias à parte, eu estou estupefacto com esta tecnologia e é isso. Mais uma vez considerem um subscribe neste canal, espero que tenha sido um vídeo bom, de aprendizagem acima de tudo também, porque estamos sempre
a aprender. Bem-aja por estarem sempre desse lado. Egitana por aqui. Até já. Dúvidas ou sugestões não se esqueçam nos comentários.